Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Cristóvão Ribeiro. E nós estamos aqui, pela graça do Senhor Jesus, para estarmos trazendo mais uma palavra ao coração dos irmãos aqui para o nosso canal no YouTube. Desde já quero convidar a você que gostar desta palavra, que esteja compartilhando, esteja curtindo, esteja também comentando, para que nós possamos estar aí dando continuidade a esse trabalho. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus aqui, amados, tem colocado uma palavra em meu coração. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, que se encontra aqui em 2 Reis, no capítulo de número 5, e o versículo de número... Vamos aqui para o versículo 2, que diz assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Glórias a Deus. Eu quero só me atentar até o versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, amados, nós vemos acerca da história de Naamã, mas não precisamente eu quero falar acerca da história de Naamã, mas eu quero enfatizar falando um pouco acerca da vida desta menina, que a Bíblia fala menina, outras traduções fala jovem, né? Então eu quero crer que mais ou menos, né, ela deveria ter aí, não estou afirmando, a Bíblia não diz quantos anos ela tem, mas a Bíblia afirma que é uma jovem, né, uma menina. Então provavelmente aí dentre os seus 12, 13, 14, 15, 16... ou até seus 20 anos, a Bíblia a chama de uma jovem, né? E Naamã levou ela para ser escrava na sua casa. Provavelmente Naamã também não ia levar uma criança, né? Assim de 6, 7, 8 anos, que não aguentasse o serviço laboral da sua casa, o serviço doméstico da sua casa. Então, provavelmente ela era uma jovem, né? Já com uma certa idade, já forte, que já aguentava determinados trabalhos ali na casa de Naamã. Talvez uma jovem formosa, bonita, a qual ali, né, Naamã olhou para ela e viu que aquela jovem tinha potencial para ali trabalhar na sua casa, ou até mesmo fazer companhia para a sua esposa ali no seu serviço diários. E portanto, a Bíblia diz que Naamã, ele entra em Israel, né, com o exército da Síria, e ele leva essa jovem cativa, ele leva essa jovem para ser escrava na sua casa. Eu gostaria aqui, queridos, rapidamente, de falar sobre 3 coisas que esta jovem perdeu, sobre 3 coisas que Naamã arrancou da vida desta jovem. A primeira coisa que essa jovem veio a perder, ela perdeu a sua família, porque agora ela havia saído do seio da sua madre, do seio, né, da sua família, e ela agora estava indo como cativa para ali a Síria, para onde morava, para onde vivia Naamã. Amém? A segunda coisa que esta jovem perdeu, a segunda coisa que Naamã arrancou da vida desta jovem foi os amigos, né? Ela ali perdeu os seus amigos, ela perdeu o direito da sua infância, da sua juventude, de brincar, de correr, de estar ali com os seus amigos. Ela perdeu. A terceira coisa que nós vemos que esta jovem perdeu, qual Naamã arrancou dela, foi a sua liberdade. Ela agora não era mais uma jovem livre. Ela não era agora mais uma jovem que tinha liberdade. Ela agora era escrava. Ela estava presa.
ela estava sobre domínio, ela estava sobre as ordens de Naamã, sobre as ordens da esposa de Naamã, sobre as ordens da casa de Naamã. A primeira coisa que ela perdeu foi a sua família. A segunda coisa foi os amigos. E a terceira coisa, ela perdeu a sua liberdade. Mas o que me chama a atenção é que mesmo esta jovem perdendo tudo isso, ela não vai deixar de fazer a obra do Senhor. Ela não vai deixar de levar a fé que ela professava no seu coração para a casa de Naamã. Provavelmente, esta jovem, vivendo na casa de Naamã, ela começou a conhecer a rotina de Naamã. Ela começou a conhecer como era a vida de Naamã. Naamã certamente saía pela manhã para ir para as pelejas, para ir para as lutas, para ir para as batalhas. Certamente ele colocava a sua armadura, certamente ele colocava o seu escudo, o seu capacete, e Naamã ali colocava as suas botas para poder ir para aquela batalha. Você há de entender comigo que quando uma pessoa está leproso, está todo ferido, o seu corpo, a sua pele fica muito sensível, fica fragilizada. Certamente, quando Naamã chegava à tarde na sua casa ou à noite, para tirar a sua armadura, para se tomar um banho, para ali poder descansar, quem sabe, provavelmente aquela jovem participava daquele momento, a qual ali a sua esposa estava fazendo os cuidados para tirar aquela armadura de Naamã. Eu fico imaginando então aquela jovem olhando para o sofrimento de Naamã, olhando para a luta que estava passando Naamã, porque provavelmente a sua pele estava sensível, toda machucada, toda ferida. E quando ali ele ia tirar a sua armadura, certamente ali sangrava, doía, feria, estava machucando. Naamã sentindo dores, Naamã sentindo praticamente quando tirava aquela armadura, pele saindo junto com a armadura, sangue saindo junto com a armadura. Quando aquela jovem viu aquilo, ela poderia olhar para Naamã e falar: bem feito para você. Você tem que sofrer mesmo. É isso aí. Quanto mais você sofrer, para mim é melhor. Aquela jovem poderia ter olhado para o sofrimento de Naamã e ter dado glória a Deus, e ter dado aleluia, e ter ali olhado e falar assim: você merece. Você tirou a minha família. Você tirou os meus amigos. Você tirou a minha liberdade. Todo o sofrimento para você é pouco. Toda a dor para você é pouca. Mas o que me chama a atenção é que aquela jovem era uma jovem de Deus, é que aquela jovem era uma jovem diferente, é que aquela jovem, ela não olhou para Naamã naquela situação e disse: você vai morrer assim, não. Ela falou: eu conheço um Deus que pode dar vitória para você, Naamã. Eu conheço um Deus que pode transformar a tua vida, que pode curar esta lepra. E a Bíblia diz que aquela jovem vai chamar então a esposa de Naamã e dizer: olha, se o meu Senhor, aleluia, ela mesmo passando por tudo aquilo, mesmo Naamã fazendo ela sofrer tudo que ela estava sofrendo, mas ela ainda não perdia a obediência, ela ainda continuava sendo serva, ela ainda continuava sendo obediente. Ela vai olhar e dizer: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel, certamente o Deus daquele profeta, o Deus de Israel, curaria o meu Senhor desta lepra. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, não pague o mal com o mal. Se levantaram contra a tua vida, não pague o mal com o mal. Se te caluniaram, não pague o mal com a calúnia. Se falaram mal de você, não pague o mal falando mal de fulano. Diz: não, faça diferença, seja diferente, seja servo, seja serva.
E aqui esta jovem então, ela vai agora, aleluia, direcionar a Naamã. Ela vai dar um ponto de partida para Naamã. Era como se aquela jovem estivesse dizendo: olha, lá em Israel tem um Deus tremendo. Lá em Israel tem um Deus poderoso. Lá em Israel tem um Deus que cura. Lá em Israel tem um Deus que transforma. Lá em Israel tem um Deus que faz a diferença. Mesmo aquela jovem passando por tudo aquilo, mesmo aquela jovem passando pelo sofrimento, mesmo sendo escrava, mesmo perdendo a família, mesmo perdendo os amigos, ela não perdeu a fé. Oh glória! Perca tudo, minha irmã, mas não perca a fé. Perca tudo, minha irmã, mas não perca a intimidade. Perca tudo, minha irmã, mas não perca a confiança. Perca tudo, meu irmão, perca tudo, minha irmã, mas não perca a esperança de que você serve um Deus fiel. Quem sabe puderam tirar tudo daquela jovem, mas não tiraram a sua fé, mas não tiraram a sua dignidade, mas não tiraram a sua esperança, mas não tiraram dela o mais importante que tem que haver na vida de um crente, que é a sua fé em Cristo Jesus. E ali a Bíblia diz que aquela jovem foi até onde estava ali, aleluia, a esposa de Naamã, e falou para ela: olha, vocês precisam conhecer o Deus de Israel. Oh glória! Me encanta a fé desta jovem, eu aprendo com a fé desta jovem. A situação era difícil para ela, a situação caótica. Aleluia, quem sabe, aleluia, a esposa de Naamã ali não dava muita confiança para ela, era escrava, escravo era tido como nada, escravo era tido como ninguém. Mas mesmo assim, aquela jovem trabalhando ali, ela falou: eu preciso ser diferença aqui, eu preciso fazer diferença aqui. Eu preciso, aleluia, mostrar para esta casa, para este lar, qual eu estou aqui, que eu sirvo um Deus verdadeiro. E deixa eu liberar esta palavra para você. Qual é a diferença que você tem feito no teu trabalho? Qual é a diferença que você tem feito na loja que você trabalha? Qual é a diferença que você tem feito na faculdade que você estuda? Qual é a diferença que você tem feito na tua rua, no teu bairro? Como é que as pessoas estão te vendo? Como é que as pessoas estão te olhando? Será que as pessoas estão olhando para você como homem de Deus, como uma mulher de Deus? Porque, aleluia, mesmo aquela jovem passando por tudo isso, a mulher de Naamã foi até Naamã e disse: olha, a escrava que você trouxe até aqui falou que lá na terra dela tem um Deus tremendo, tem um Deus que cura, tem um Deus que opera. Aleluia, essa jovem estava fazendo a diferença. E alabaxanda arabagaia, ei, faça a diferença, seja diferente, seja um jovem diferente, seja um jovem cheio do Espírito Santo, da presença e da graça de Deus. E aqui, para a gente poder terminar e concluir, aleluia, eu quero falar de algumas coisas, aleluia, de alguns atributos que Deus honrou a vida daquela jovem. Deus honrou a fé daquela moça. Deus honrou a fé daquela menina. Ei, Deus vai honrar a tua fé. A segunda coisa, ainda tinha profeta em Israel. É bem verdade que nós podemos contar nos dedos os profetas que tem por aí. É bem verdade que estamos vivendo dias, estamos vivendo momentos que muitos já se desviaram, muitos já não querem ser mais profeta, mas ainda tem um remanescente. Mas eu quero crer que ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus, ainda existe profeta, ainda há profeta em Israel. Aquela jovem falou assim: você precisa ir até o profeta de Israel. Ei, você precisa ser referência de profeta, você precisa ser referência de homem de Deus. Você precisa ser referência, aleluia, de servo de Deus, de mulher de Deus. Porque quando alguém vai até você, ele está indo com as esperanças acabadas, está indo com as forças acabadas, está indo buscando receber algo da parte de Deus. E ali muitas das vezes você não tem nada para oferecer, porque você está levando uma vida de qualquer maneira.
Você, ao entorno, as pessoas querem ver algo diferente na tua vida. As pessoas querem ver algo diferente na tua casa, na tua família. Aleluia. Não é só colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer que está indo para a igreja. Você precisa fazer a diferença. As pessoas precisam ver a unção de Deus na tua vida. Shurimianto com Manácia. Aleluia. E a terceira coisa que aconteceu: Naamã voltou curado daquela lepra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou a fé daquela jovem. Alguns dizem, aleluia, que o milagre de Naamã começou quando ele começou a dar o primeiro mergulho. Eu aqui quero crer que o milagre de Naamã começou através da vida daquela jovem. Começou através dela, porque ela que vai declarar. Ela vai dizer: se o meu servo conhecesse, se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, ele seria curado. Deus honrou a fé dela. Deus vai honrar a tua fé. No meio desse caos que estamos vivendo, de coronavírus e não sei o que, de tantas enfermidades, Deus vai honrar a tua fé, varoa. Deus vai honrar a tua fé, homem de Deus. Naamã voltou curado, glórias. E aqui a quarta coisa para poder encerrar: a vida daquela jovem nunca mais foi a mesma. A Bíblia não continua dizendo o que aconteceu com ela, irmão. Mas eu quero crer que depois daquele dia, depois que Naamã voltou curado, a vida daquela jovem nunca mais foi a mesma. Todas as vezes que Naamã passava por ela, Naamã olhava para ela e dizia, quem sabe Naamã no seu coração dizia assim: meu Deus, eu quero continuar sendo crente, eu quero mais do Deus dessa jovem, eu quero mais do Deus dessa moça. Eu quero crer que a esposa de Naamã, quando olhava para ela, dizia assim: não dá para te escravizar mais. Não dá para manter você do jeito que estamos. Você precisa de liberdade. Não, você foi bênção aqui na nossa casa. Nós queremos ser gratos a ti. O que será que nós podemos fazer para honrar a fé desta moça, para honrar a fé desta jovem? Eu quero crer, irmãos, que a vida dela nunca mais foi a mesma. Ei, já eu estou terminando, mas eu quero declarar que a tua vida nunca mais será a mesma. Depois desta palavra vai haver algo acontecendo na tua vida. Vai haver algo acontecendo na tua história. Eu quero terminar orando pela tua vida no nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esta pessoa que ouviu esta palavra agora, esta pessoa que foi, meu Pai, ministrada por esta palavra, a qual veio falando conosco através da vida desta jovem. Pai, uma jovem que perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu a liberdade, mas não perdeu a fé, mas não perdeu a esperança, mas não deixou que nada lhe abatesse, que nada tirasse a sua fé, que nada tirasse a sua crença em Deus. E ali, na onde ela estava, ela fez a diferença. Pai, eu não sei o momento que esta pessoa está passando. Eu não sei a dificuldade que esta pessoa está passando. Eu não sei a luta que esta pessoa está passando. Mas eu quero ministrar agora como profeta de Deus, como homem de Deus, pela graça do Senhor Jesus, que esta pessoa recebe cura agora, recebe renovo agora, recebe força agora, recebe esperança agora, recebe vida agora, recebe cura agora, que aonde essa pessoa estiver, que ela receba a vitória de Deus agora, em nome de Jesus.